Salve, saudações, gente bonita que está sempre aqui conosco. Bom dia, boa tarde, boa noite. E antes de qualquer coisa, antes de eu falar com a minha amiga Miri Lacombe, antes de apresentar o nosso convidado de hoje, antes de qualquer coisa, eu preciso pedir que você que ainda não se inscreveu no canal, faça isso agorinha, agora. Dá um pause aí, ou já faz ao mesmo tempo, já clica ali, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha com os amigos e com as amigas, mas super importante, quanto mais inscritos, mais a gente consegue fazer, mais o algoritmo nos ajuda, que estamos nessa luta diária contra o algoritmo, então a gente pede para todo mundo se juntar aqui a nós, se inscrever no canal e, é claro, quem puder, sempre, dar aquele help, aquela força lá no nosso Apoia-se. A gente tem uma campanha, como a Miri sempre fala, né, que estamos aqui nesta batalha, duas mulheres falando especialmente de futebol masculino, não é fácil, então para a gente conseguir manter o nosso trabalho aqui de forma independente, ajuda muito, quem puder dar essa força, lá no apoia.com/canal Jogou Onde. É isso, estão dados os recados, minha amiga Miri Lacombe, mais uma vez um prazer imenso estar aqui com você. Estamos no mesmo continente, embora pelo nosso vestuário nunca pareça que a gente esteja no mesmo país, mas estamos, e temos aqui um convidado maravilhoso que você vai apresentar, que já já vai entrar aqui conosco. É isso, todo mundo, todas e todos aqui com a gente, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Eu não estou na Noruega, parece que eu estou na Noruega, mas não, eu estou num cantinho da Serra da Mantiqueira e tá um frio tremendo aqui. E eu vim de vermelho e preto, faltou o branco, em homenagem ao nosso convidado de hoje, que é tricolor paulista. É um compositor, um cantor, instrumentalista. Assim, gente, só vem gente muito fina aqui, gente muito talentosa, né, Alicia? Essa Muito. é a realidade deste canal. Vamos trazer para dentro o tricolor Pedro Mariano. Pedro Camargo Mariano, bem-vindo ao nosso Olá, programa. meninas, tudo bom? Tudo e você? Tudo ótimo, tudo ótimo. Estamos no mesmo continente também. E ao contrário da Alice, eu também estou num frio danado aqui em Cotia, nos Alpes paulistanos, muito perto de São Roque. Está um frio danado aqui. É que eu estou trancado dentro do estúdio, aqui eu fechei tudo e aqui tá menos frio, vamos colocar Ele, assim. ele, ele falou que ele mora, que se ele virasse a casa dele 30 graus, ele via o CT. É assim que ele mora, tão perto do CT do São Paulo. É Olha verdade, é que verdade. privilégio. Coincidência master, assim, não tem nada pensado nisso, não, porque eu nem sabia que o CT de Cotia era tão perto da minha casa. Mas uma vez eu estava no show, eu fui assistir um show do Diogo Nogueira em São Paulo, e no camarim eu cruzei com o René Simões. E o René tinha acabado de assumir a base aqui do São Paulo, e a gente estava batendo papo, e eu falei, pô, a gente é vizinho, eu moro ali em Cotia. Ele falou, pô, o que que você vai fazer sexta-feira? Eu falei, Nada, vou estar em casa. Ele, não, vai não, pega a chuteira e vem jogar bola com a gente lá, que tem um rachão toda sexta com o pessoal da equipe técnica e vai ser um prazer receber você. E foi mó barato. Eu fui lá, joguei, almocei com a turma lá, conheci as instalações de Que primeiro mundo, legal, diga-se de passagem. Muito legal mesmo. que legal. Nossa, deve ser Nunca demais. mais vai se mudar. Mas vai se mudar diante É, dessa é, possibilidade de ter um rachão de vez em quando.
Precisa ter o René Simões, que não tem mais, né? Mas enfim, isso aí é uma outra questão, a gente tenta fazer outras amizades. É isso, Pedro, contatinhos. sabe o que eu queria começar, Alicia, perguntando assim? Eu sei que a gente está falando, gravando essa conversa no dia seguinte que o São Paulo garantiu o segundo lugar melhor, né, na Sim, Libertadores, assim. Um feito imenso para um time que entrou desacreditado nesse sim. torneio que é tão importante para o São Paulino e para a São Paulina, né? E que o São Paulo, que a camisa do São Paulo pesa tanto. Mas eu queria começar perguntando, Pedro, por que o São Paulo? Olha, é muito engraçado isso que você perguntar, porque realmente, quando eu olho, eu volto no tempo, não tem muito sentido eu ser São Paulino, porque minha mãe era corintiana. Na verdade, minha mãe gaúcha veio de Porto Alegre torcendo pelo Grêmio, mas ela chega aqui, quando ela vem para São Paulo, se eu não me engano, eu não lembro exatamente o ano, mas estava começando a democracia corintiana, né? Então tinha todo um movimento, toda uma força. E você imagina ali nos idos dos anos 70, diante de tudo aquilo que todo mundo fala que não existiu, mas a gente sabe que existiu, você ter um time do tamanho do Corinthians falando em democracia e colocando isso em prática, e com caras tão incríveis, né? Porque o time do Corinthians tinham pessoas, tinham indivíduos humanos incríveis ali jogando pelo time. E aí ela se identifica com aquilo, ela é corintiana, meu tio, o irmão mais novo dela, corintiano. E eu me recordo que foi, se eu não me engano, acho que 77, eu nasci em 75. Eu não sei se foi 77 ou 79, acho que foi 77, uma final do Corinthians no Morumbi, e meu tio me levou. E eu voltei de lá corintiano, lógico, né? Qualquer pessoa que esteja, ou que não faça a menor ideia, caiu no mundo naquele dia, dentro de um estádio com uma torcida do Corinthians, se ele não virar corintiano, algum problema ele tem, né? E aí eu Gente, lembro eu que eu quero saber cheguei. a reviravolta na trama, a reviravolta nessa trama que vai ter. Cara, foi muito simples, né? Muito simples. Eu comecei a gritar Timão Eô em casa. E meu pai é São Paulino, mas meu pai é um São Paulino de Araque. Meu pai torce para todos os tricolores que tem no mundo. Então ele torce para o Fluminense, torce para o Grêmio, para o Bahia, para o São Paulo. O que tiver tricolor, Fortaleza, o que tiver, ele torce. Ele falou, ele falou, na minha casa não tem corintiano. Mas não sei se ele falou sério. Eu acho que ele só queria ver a minha reação. E eu nunca mais falei do Corinthians na vida. Eu dali para frente eu fui São Paulino e nunca mais desisti. Mas eu fui virar São Paulino mesmo, muito por causa do João, meu irmão, o João Marcelo. Apesar de carioca e ser torcedor do Flamengo, ele torcia para o São Paulo também, em São Paulo. E aí eu comecei a torcer por causa dele, mas assim, quando chegaram os menudos do Morumbi, que comecei a acompanhar futebol pela TV e tudo mais, aí não teve mais volta. E eu sempre gostei, as figuras do São Paulo sempre foram figuras que me encantavam, né? O time do Cilinho, com aquele papo dos menudos, e tinha. Eu ouvia no rádio também, eu gostava de ouvir futebol no rádio, e tinha acho que era o Zé Silvério que falava que torcer para o São Paulo era uma moleza, né? Eu peguei aqueles anos 80 e 90, o São Paulo ganhando um monte de título. Eu lembro uma vez acho que era o Edmar do Corinthians falando como é que para esse time do São Paulo do Cilinho, ele falou, só se for a bala, que na bola a gente não consegue. Então, assim, aquilo foi me encantando e eu acho que eu virei São Paulino na época certa e não me arrependo, gosto muito. Fica aí a dica para os pais e mães que estão com crianças aí querendo, né, seguir os caminhos diferentes, é só dar um ultimato assim e falar, não vai ter. Aqui na Na casa da mamãe verdade, na não vai ter verdade, isso aí. eu vou ser muito sincero, eu acho que assim, cada um tem que torcer para o que quer e tá tudo certo. Mas aquele cunhado safado que aparece na sua casa com a camisa do outro Não. time, querendo fazer o seu filho trocar de time, esse aí eu falo, eu tranco você fora, joga fora a chave, não entra não, porque não tem coisa mais deliciosa do que você ir com o seu filho para o estádio ver jogo, né? Eu já fui com a minha filha algumas vezes, lógico que eu sou muito sagaz nisso, né? Eu levei ela para ver jogo no Morumbi, na despedida do Kaká, na despedida do Luiz Fabiano, né? Aqueles jogos que você sabe
né? O jogo de Libertadores, que você sabe que a torcida vai dar aquela incendiada. Aí não teve jeito, aí ela seguiu os passos. Não, gente, eu não acredito em Deus, mas eu acredito que é um lugar especial no inferno para pessoas que tentam converter filhos e filhas alheias para Ah, com outros certeza. times. Com certeza. Não. Merece apanhar de toalha molhada, não tenho dúvida. Inaceitável. Como estamos falando aqui do seu tricolor, e como a Mili falou, gravando um dia depois de São Paulo e Tajeres, não podemos deixar de falar do incidente entre o Bobadilha e o Navarro, que o acusa de xenofobia, e que agora, né, o Bobadilha vai ser investigado, cometeu aí um pedido de desculpas daqueles péssimos, né, que a gente sabe Uhum. como funcionam, que teria chamado o Navarro de venezuelano morto de fome. A gente tá vendo aí, né, uma propagação absurda de casos de racismo, de preconceito, de xenofobia, que a Conmebol faz pouquíssimo para combater. E teve ainda, para completar a cereja do bolo, uma entrevista horrenda do Zubeldia, dizendo assim, não, mas vocês vão me perguntar sobre isso? Eu quero falar do jogo, né? Como se assim, isso fosse uma coisa menor, não importasse. Como é que você ficou ali, dessa vez, né? Não um jogador seu como vítima desse crime, mas como, né, alguém que tenha possivelmente cometido um crime de xenofobia, vendo o seu treinador, a gente quer saber se você é Zuba fã ou não, mas vendo o seu treinador dar essa declaração, e como é que você se sentiu, assim, vendo o jogo, e aí o time se classifica em primeiro, aquela mistura, assim, de emoções? Então, é muito confuso tudo. Eu, como trabalho com imagem, eu sou uma pessoa pública e sempre meço muito tudo que eu vou me posicionar, porque eu sei que uma frase dita dentro de casa tem um peso, uma frase dita na frente dos microfones toma uma proporção muito grande. Então, assim, e você é uma pessoa sempre, né, quando você está na frente de uma câmera, como a gente está aqui falando, por mais que a gente tenha a nossa opinião, nós somos, sim, formadores de opinião e a gente tem que ter muita responsabilidade com isso. Não necessariamente que você precise disfarçar suas opiniões, mas sim saber colocá-las da forma mais responsável e sábia possível. Diante de tudo isso, eu fiquei muito dividido mesmo, porque eu estava vendo o jogo e quando teve o empurra-empurra, eu não consegui entender. A transmissão estava muito boa em termos de imagem, mas em termos de apuração estava muito confusa, porque a Comebol ela também não dá muita informação do que está acontecendo, demora para sair quem tomou o cartão e por quê, é mais confuso. A gente aqui, eu digo assim, o brasileiro, quando ele faz a TV transmite o futebol, a gente acaba sabendo em loco o que está acontecendo de uma forma mais clara. Aí, quando acabou o jogo, que ele também não falou o que tinha acontecido, eu não fiquei para ver a entrevista nem a repercussão. Eu sabia que tinha acontecido alguma coisa, eu falei, olha, eu fiquei pensando assim, falei, isso tem cara de bate-boca, de alguém que se conhece de outros carnavais, rolou uma treta ali, pegou do lado pessoal, tipo o Zidane, tipo assim, foi alguma coisa nesse nível. Mas amanhã eu vejo. Quando eu acordei, que eu liguei e vi do que se tratava, eu fiquei pensando assim, sinceramente, e eu já sabia que a gente ia falar sobre isso. Eu fiquei pensando muito assim, já faz alguns anos que eu me pergunto, tudo bem, é um esporte, está todo mundo competindo, a gente sabe como é que é o negócio ali e tudo, a gente sabe como é que é pressão, como você desestabilizar o seu adversário, existem várias formas, a gente acompanha Brasil e Argentina há séculos, a gente sabe como é que é isso tudo, mas assim, a gente saiu de 12 câmeras para mais de 60 câmeras no campo. A gente hoje tem microfone espalhado pelo campo inteiro. A gente vê tudo o que está acontecendo lá dentro. Os salários são exorbitantes, são todos profissionais. Pedem para serem chamados de atletas profissionais. Então, a partir do momento que a gente está falando de profissional, 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 que horas que vai existir o respeito ao profissional que está do outro lado? Não existe isso. Então, quer dizer, essa máxima de que todo mundo tem que ser profissional, a arbitragem tem que ser profissional, tudo bem, vamos supor que a arbitragem seja profissional, mas a gente vê por leitura labial como que é a conversa dentro de campo.
Você não pode. Em que ambiente. Mili, Alicia, se vocês chegarem na redação e se dirigirem no meio de uma reunião, num bate-boca ali de pauta, você falar metade do que esses caras falam dentro de campo, é demissão sumária, é justa causa. Quer dizer, como é que você vai exigir respeito do próximo se você nunca prega o respeito ao próximo? Então, assim, claro, virilidade no jogo. Pô, eu joguei bola quase que minha vida toda, até meu joelho desistir de jogar bola, eu tive que desistir também. Mas assim, eu joguei, a gente sabe como é, cabeça quente, você tá ali com o sangue ferve, você fala, mas cara, eu nunca desrespeitei ninguém nesse nível. Então, assim, para chegar a esse ponto, é aquilo, né? Aquela frase famosa, né? Diz mais sobre o cara do que sobre o ato em si, né? Lógico, ele quis falar alguma coisa no meio de um bate-boca, quis, usou a palavra errada, usou. Se ali na hora ele já tivesse saído de campo, ó, falei, desculpa, não devia ter falado, cabeça quente, tudo, talvez a gente não tivesse discutindo isso. O cara talvez Talvez. tivesse perdoado ele, Sim. tivesse falado, Sim. ah, tá bom, beleza, entendeu? Claro que vai ter um monte de gente que vai chegar aqui e falar assim, ah, mas é a cultura latina, eles se tratam assim. Não, gente, acabou, não existe mais isso. Existe um monte de coisa que se falava que não se fala mais, porque a sociedade resolveu não aceitar mais. Então cabe O a cara tava nós nos chorando, né? ajustarmos. Exato, ele queria sair de campo na hora, né? Isso. E eu fiquei olhando, eu falei, cara, como não houve uma indignação coletiva ali no instante, eu realmente fiquei com muita dúvida do que realmente tivesse acontecido. E, 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 e também acho muito triste que ele tenha tido apenas duas testemunhas, né, que foram acompanhá-lo, não foi o time todo. Isso me lembrou muito aquele caso que foi um jogo, acho que foi do PSG, que houve uma ofensa racista e o time inteiro Sim, saiu todo de mundo campo, saiu. comissão técnica, saiu todo mundo, foi todo mundo para o vestiário. Isso precisa acontecer mais, entende? Eu acho que isso precisa acontecer mais. Da mesma forma que é, eu posso entender o Zubeldia não querer tocar no assunto, talvez porque ele não soubesse, ou talvez tenha sido orientado a não falar, enfim, tudo, mas não ter um dirigente ali na hora para definitivamente colocar uma posição do clube, né? Porque assim, quando chega um dirigente e bota a posição do clube, tudo que vier abaixo já não interessa mais, é a instituição se posicionando de uma forma, mais uma vez, profissional, né? Mas se tem uma coisa que o profissional é uma linha absolutamente transparente, é o futebol, principalmente no Brasil. Principalmente no Brasil. Que você xingue alguém, que você fale uma grosseria no campo, que você xinga, morda a bola, queira qualquer coisa. Eu acho que assim, no calor da emoção, tudo bem. Mas a sucessão de desrespeitos ao próximo que existem em escalada no futebol é algo surreal. Desde o treinador que fica xingando o jogador, os seus jogadores, né? Sim, o próprio Isso. jogador. O próprio jogador, haja visto o que o Diniz fez no São Paulo com o Tietê, aí você fala, ah, mas eles são amigos. Cara, mas tem TV, tem um monte de gente olhando, a molecada tá aí O querendo jogar exemplo, bola, né? querendo aprender. Exemplo, exatamente. Humano com o Yuri Alberto, né? Seu burro, É, para todo mundo burro. ouvir. Exatamente, É. exatamente. Porque tem duas. O Zubeldia e o Abel, eles são completamente destemperados, mas eles não xingam os próprios jogadores. Eles sempre se Não, referem ao adversário, eles protegem o grupo. Tem uma diferença aí no comportamento do Diniz, do Mano. O Diniz está falando com o time dele. sim, é de boleiro para Né? boleiro, mas assim, mas Mas, É. não é mas mais não dá, legal. não dá. E você Além toca de num não ser ponto, agradável, né? Não é agradável. é Você está vendo o jogo ali, desumanizante. se divertindo e vê aquela cena ridícula, grotesca, né? Isso, Cara, homens descontrolados. e tem uma Né? lição que fica, né? Quando a gente pensa no exemplo, isso que você falou mesmo, e aí o Zubeldia e o Abel falam atrocidades para arbitragem, né? Enfim, eles Sim. não tratam os jogadores dele assim, mas são descontrolados no que falam também. Eu fico pensando assim, a gente tenta tanto desconstruir em casa
com os nossos filhos, filhas, sobrinhos e sobrinhas e crianças em geral, de educação, de respeito, acabar com essa coisa de menino brincar com o outro xingando, né? E em geral Sim, com xingamentos e coisas homofóbicas e misóginas. A gente tenta desconstruir isso. Aí a criancinha tá lá assistindo o jogo na televisão e fala: bom, se eles falam assim e tá tudo bem, o cara não tá nem chateado, eu quando for jogar bola, vou fazer a mesma coisa. Vou chamar assim, vou xingar, tá e tudo bem, vou, e porque o meu ídolo vou, faz isso. vou além. Eu joguei bola por 11 anos 10 anos no Colégio Rio Branco, que a minha filha estudava lá. E eu jogava todo sábado, tinha o futebol dos pais. E, gente, eu não, assim, era um negócio de maluco, porque assim, eu encontrava todos esses pais em festa junina, em eventos escolares, né? É, apresentação de teatro, tudo que acontecia. Muitos, a maioria, pais de meninas, como eu também, e às vezes levavam as crianças para assistir o jogo, tudo. Gente, é assim, era dar o apito, começar o jogo, parecia Jekyll and Hyde, sabe? O médico e o monstro. Que aquele cara que era assim o paizão, o cara zen, não falava nada, tratava a criança que nem uma porcelanazinha. Em 2 segundos, o cara, os impropérios saídos da boca dele, a forma como ele discutia por causa de um lateral, eu falava, gente, não é possível. Eu falei assim, imagina se ainda eu sempre falava alto, imagina se a gente tivesse ganhando para jogar. O que não acontecia aqui? Isso aí é tiro, né? Não é possível. E eu tinha que fazer assim, para eu me divertir, muitas vezes, muitos sábados matutinos, era um exercício mesmo de desconstrução interna. Ficava eu sozinho ali na minha lateral, pensando que eu estava jogando bola, correndo, gastando uma energia, e buscava outros focos para eu me divertir diante dessas mudanças. Então, assim, é cultural. Mas eu acho que assim, nós fomos criados vendo essa figura é, é, grotesca do futebolista, do estádio de futebol, que é o lugar onde você extravasa e cura suas frustrações. Não, é entretenimento, é um local de respeito, é um local sério, e sim, só vai mudar sendo de dentro para fora. Aliás, como tudo, né? A nossa sociedade só vai mudar se nós mudarmos. Não adianta a gente ficar esperando uma varinha de condão, né? Uma PL mágica aí que vai surgir, que pronto, resolveu a sociedade. Não temos mais problemas. Não, somos nós que temos que mudar acima de tudo, né? Quando a gente vai para o estádio e senta e você não quer nem saber quem está do seu lado, se é uma menina, se é um menino, se é um senhor, se é uma senhora, se é uma pessoa religiosa ou não, você levanta e brada todos os impropérios do mundo para o jogador que errou um cruzamento, você está sendo desrespeitoso com o cara que está assistindo, com o cara que está jogando, com o dinheiro que você pagou para assistir aquele espetáculo. Então, eu acho que assim, eu acho que tudo é um reflexo exatamente dessa. Mas eu acho que começa lá dentro. Eu acho que começa lá dentro. E com esse número de câmeras e de microfones que a gente tem, a gente começa a ver cada vez mais de perto esse comportamento, e eu acho que ao invés de chocar, por incrível que pareça, parece que contamina ainda mais e normaliza ainda mais esse comportamento. E tem uma coisa que você fala também, Pedro, que é assim, a gente mudar, né? Porque a cultura futebol. Gente, eu já fui em jogo do São Paulo, minha família inteira é São Paulina, né? E eu, quando comecei a ir ao Morumbi, levar meus sobrinhos, você podia se misturar ali, né? Na cativa. Na arquibancada, não, mas na cativa você ficava. Gente, eu já cometi misoginia e homofobia. Eu sou fluminense no Rio. Eu já fui para o estádio e falei coisas horrorosas à torcida do Flamengo. Coisas das quais hoje eu me arrependo. Não falo mais. Eu sei que eu Mas a estava gente errada. aprende, né? A gente evolui, não é? Não é assim que funciona? Sim. Exato, porque assim, a gente está mudando, a gente tem que mudar. Uma coisa é você estar jogando com alguém, você quer abalar psicologicamente aquela pessoa. Eu já joguei muito tempo, eu joguei futebol, tentei ser profissional. Dá para você abalar psicologicamente aquela pessoa falando, você não joga nada, você é Ah, horrorosa. sim. Ah, Tem um sim. limite, né? Tem um limite, mas você falar uma coisa, vamos supor, bom, o De Sábado saiu preso do Morumbi, gente, a gente já teve isso, né? Uhum. O Sim. grafite já foi vítima de racismo do argentino De Sábado e o cara saiu algemado. E muita gente na época falou que exagero.
né? E hoje a Muita gente está vendo gente. que não é exagero. Que assim, Não. você fala uma coisa e você ignora que você está cometendo um crime. Vamos supor. Mas você vê a Sim, reação do teu companheiro. Você vê onde aquilo pegou. A reação do Navarro, ela é devastadora. É sim. tipo o Luigi. Nessa É. hora, você fala: "Caralho, eu errei". Porque Exato, daí exato. Por alguém isso que assim, ele falar de cabeça quente, eu até consigo chegar nesse a lugar, gente consegue olhar por aí, né? Aí no mas momento em que você vê o tamanho da caca que você fez e aquele escalona, aquela escalada, tudo, você não tira o pé, né? Que seja tete a tete, gruda no cara e fala, mano, isso, errei, desculpa, tá tudo errado, entendeu? E aí você vê, é o que você falou, a gente aprendeu. Uma vez eu estava numa discussão, né, com pessoas mais ou menos da mesma idade que eu, e houve essa ponderação, né? Pô, mas tá ficando chato, não pode falar nada, e não sei o quê, que tá. Aí eu coloquei assim, falei, ó, vamos pensar dessa seguinte forma, nunca ninguém se ofendeu com tal coisa, ok? Ok. Agora, a partir do momento que você fala e uma pessoa se ofende, a pessoa ofendida que está errada? Ou é exato, você ou você que ofendeu exato, que está errado? exato. Não, não, aí está errado. Falei, então, a partir desse momento a gente aprende, não falo mais. Não é não falo mais para ela. Não, eu não falo mais, é só isso. É mais fácil, né? É mais simples. Você coloca uma trava ali e fala, pronto. Eu pensava assim, gente, a gente fala do humor, o humor teve que se adaptar, os desenhos animados tiveram que se adaptar. É claro que a gente aqui pode entrar numa série de discussões de camadas do quanto se era ingênuo, se era lúdico, se não era. A gente pode ir para um monte de lugar, mas eu sempre falo, no momento em que uma pessoa se incomodou, tá Exato, errado, acabou, tá exato, errado, exato. tem que mudar. É isso. E a gente ter um entendimento, se a gente vive num país em que existem leis a respeito disso, e ainda assim as pessoas falam, ah, mas é exagero, mimimi, popopó. Imagina você 30 anos atrás se levantar e dizer, parem com esta homofobia. Não é porque as pessoas não se Sim. incomodavam, é porque não tinha espaço para você falar disso publicamente. Não Você ia tinha, ser exatamente, não tinha. execrado, né? Então, assim, sempre foi homofobia, sempre foi racismo, sempre foi misoginia. É que não havia Sim, espaço para as pessoas incomodadas, não tinham plataforma, né? As pessoas tinham medo de se manifestar. Então, o que a gente está vendo agora é isso. E parece que ontem o que aconteceu foi alguém avisou o Navarro. No Brasil é crime. Tá? Então, assim, sim, existe algo que você possa fazer a respeito. E aí ele, sim. né, aproveitou para poder ir além, porque a gente sabe que, assim, depender da Comebol, né, $20 mil de multa e segue o jogo, né? É. E $20 mil de multa que não é o jogador que paga, que normalmente é o clube, e que aí vem de um outro lugar, ou seja, não acaba não doendo no bolso de ninguém, acaba não acontecendo nada, né? Então, assim, realmente é triste, independente do clube que seja, independente da torcida que seja, é triste, porque a gente está falando de seres humanos, né? É, a mesma coisa bem, enfim, é uma agressão, acima de tudo, é uma agressão. Vai, como você disse, vai ter gente que vai falar, pô, mas é no calor do jogo, tudo, bababá. Mas foi o que a Mili falou, no momento que você olha, que você vê que você destruiu aquele ser humano, Isso. né? Que ele não quer jogar mais, ele não quer estar naquele Isso. Ele lugar não mais, ele quer ir consegue mais embora, jogar, quer ir né? embora, né. E às vezes, assim, às vezes aquilo foi dito umas 300 vezes ao longo do jogo para outros e não aconteceu nada, né? Mas naquele cara, naquele momento, naquela condição, pegou por qualquer motivo que seja. A partir do momento que você percebeu que aquilo não pegou bem, esquece, cara. Se redime rápido. Vai lá E no aí vestiário, pede desculpa, faz alguma isso, coisa. Pedro, aí é que tá, porque você toca num ponto que para mim é fundamental, assim, a gente está perdendo a capacidade de ser humanos. Pelo Exato. seguinte, você viu o erro, aí o Zubeldia podia ter entrado lá e falado assim: "Ô, meu querido, vai lá e pede desculpas imediatamente. Isso que você fez não se faz". Ou o Casares podia, no dia seguinte, ter feito um vídeo, ou alguém podia ter ido no vestiário do cara, o São Paulo inteiro ido no Sim, vestiário.
Sabe por que não fazem? Porque o jurídico entra em cena. Sim, aí vira uma questão Agora, institucional, e aí pronto, ninguém aí vai falar agora, nada, o que vocês senão a gente dá o falarem flagrante, aí a gente pode tomar uma pode culpar punição. vocês. Vamos fazer aqui um pedido de desculpas que não pede desculpas, tipo, desculpas É, se eu te ofendi. Não, não é. Desculpas por ter te causado tanta dor, mas o jurídico não autoriza que isso seja feito. Porque aí você. Então, a gente pegou uma rota muito errada, sabe? Para um lugar muito errado. Porque ali, vai saber se o Navarro passou fome, se ele conhece pessoas que passam. Eu não sei, pegou. É pegou, exatamente isso que você exatamente, falou. Pegou. exatamente. Às vezes, eu estava tentando achar um exemplo, mas foi o que você falou. Às vezes uma frase, no caso, essa frase que ele disse, ela é infeliz do começo ao fim. Ela não tem, Isso, ela é, isso. se eu sempre coloco, acredito que ele tenha dito, senão não teria tomado a proporção que tomou. E os atos subsequentes provam que, se ele não disse exatamente isso, alguma coisa bem perto disso ele disse, tanto que está todo mundo de peixe ensaboado fugindo do assunto. Mas às vezes poderia ter sido uma frase mais ingênua que essa, e talvez nem tão ofensiva, mas é aquilo, você falou, pegou de mau jeito. Pegou de mau jeito, para tudo, esquece a camisa que você está usando, esquece que você está num estádio de futebol com 50 mil pessoas, dá um passo para frente, pede desculpa e vamos seguir a vida, entendeu? É como aconteceu. Eu acho assim, quando eu vejo um jogador que faz uma falta idiota e ele é expulso, e ele na hora vê que ele fez, e ele pede desculpa para os caras do time, para o professor, e pede desculpa para a torcida, eu falo, esse cara, ele é melhor que os outros, ele é melhor que os outros porque ele esqueceu a instituição. Ele falou, pô, o jogo estava tão legal, eu estraguei a brincadeira de todo mundo, agora vai ficar vou estar a semana inteira nesse perrengue falando de mim. E ele pede desculpas. Então, assim, quando você se desconstrói ali na frente de todo mundo e vira um ser humano, cara, de novo, a gente não estaria mais falando sobre esse assunto, estaria resolvido, não teria Isso. advogado, não teria polícia, não teria nada, estaria resolvido, simplesmente E estaria a gente resolvido. estaria falando do São Paulo que fez o que ninguém imaginou que ele fosse fazer. Se classificou com Exatamente. méritos, em segundo, né, a segunda melhor campanha dessa Num fase. jogo horrível, diga-se de passagem, E não ninguém, vamos né? esconder, né? Pedro, O fato de que o jogo foi você, horrível. você que já jogou bola, se tivesse chegado ontem no Morumbi a tempo paramentado, tinha chance de estar no banco de reservas, porque E pegaram teria os tido meninos um tudo de índice melhor de Cotia. cruzamento do que todos ali em campo, isso eu garanto. É, Eu assim, já joguei foi. eu já joguei naquele gramado, eu já me lesionei naquele gramado, e assim, É o eu jogo que o vou dizer que Rogério Ceni ali te tirou de campo? foi. Ele não Conta acreditou pra na minha lesão. gente. Cara, aquilo foi uma maluquice, porque é o seguinte, eu tava em São Paulo, voltando para casa, para cá, aqui para Morumbi, aqui para minha Cotia querida, o Raí me liga no celular, ele pergunta: "O que que você tá fazendo?" Eu falei: "Cara, tô voltando para casa, tudo". Ele falou: "Não, não, volta não. Vai ter um jogo hoje no Morumbi da Fundação Gol de Letra e eu tô juntando uma turma para jogar no meu time. Você não quer ir jogar?" Cara, eu não sabia nem o que responder, porque sim, claro que eu quero jogar. Mas caramba, né? Falei, Cacilda, assim, fazia acho que uns 10 anos que eu não botava uma chuteira no pé. Eu jogava só site de vez em quando. Eu tinha largado o futebol, tinha desistido já dele. E aí eu falei, tá bom, eu vou. Eu estava tão despreparado que eu tive que parar no shopping para comprar uma chuteira, porque eu não tinha mais. E eu corri pro shopping, comprei uma chuteira, catei lá o que tinha lá e saí voando pro Morumbi. Cheguei lá, encontrei com o Jair, né, o Jairzinho, Jair Oliveira, encontrei Simonieta, que estava lá também, encontrei Nando Reis, encontrei uma galera lá. Aí o Raí tinha montado 2 times para jogar contra o campeão da Fundação Gol de Letra. Então, assim, eram ex-atletas e personalidades. E ele separou a turma toda e falou, e para mim ele falou: "Ó, você vai entrar no segundo tempo." Eu falei, tá bom. Aí fiquei sentado lá, o Silas do meu lado, Miller contando lorota. Aliás, é mais legal que o jogo, né? Ficar ali A ouvindo as resenha, né? histórias. Putz, é mais legal que o jogo. Aí, sei que acabou o primeiro tempo, o Raí chamou, eu subi pro gramado, tudo, entrei, comecei a dar uma corrida, tudo, virei para ele. Aí o time era, no gol, o Zete.
Aí a dupla de zaga era Lugano e César Sampaio. Aí numa lateral estava o Cicinho, na outra lateral botaram o Jair Oliveira, coitado. Correu que nem um miserável lá do outro lado. Aí no meio-campo tinha o Mauro Silva e o Josué, o Raí, o Paulo César Caju, e no ataque o ex-goleiro Sérgio, do Palmeiras, e eu. Eu falei, beleza. Eu falei, eu sou lateral, mas eu não vou falar pro Cicinho não jogar de lateral, jogo eu de atacante, tá tudo certo. E aí eu virei pro Raí e falei, Raí, faz muito tempo que eu não jogo. E eu vou estar lá na frente. Se eu pegar a bola e não souber o que fazer, eu dou em você? Ele falou, não, dá no Caju. Eu falei, no Caju? Ele falou, cara, ele tá com 70 anos, ninguém chega nele. Dá a bola para ele que o jogo para. Eu falei, então tá bom. Mensagem recebida, tá tudo certo. Aí começou o jogo. Juro por Deus, o juiz apitou, a bola voltou lá no ataque, lá na defesa dos caras, e a gente foi subindo. Eu fiquei ali, né, simulando atividade na frente do zagueiro. O zagueiro olhou para frente para lançar e deu aquele tapinha para pegar embalo e quebrar a bola. Ele achou que eu não jogava bola, porque ele deu o tapa muito longo. Ele achou que eu era um prego. Quando ele deu o tapa, eu falei, perdeu, é minha. Eu corri para a bola e roubei a bola dele. Eu roubei e toquei. Quando eu pisei no chão, meu joelho travou na grama e eu rompi o LCA. Ah, rompeu. Rompi o LCA. 45 segundos, mas se muito. Deu quase isso. Não deu 50 segundos de jogo. Foi o tempo da bola ir lá, eu roubar e eu cair no chão. Aí eu caí no chão, o time saiu todo para lá, ninguém achou que eu estava de zoeira. E aí o jogo continuou. Aí daqui a pouco eu tentei levantar, a hora que eu vi que a perna não ia segurar, eu falei, deu ruim, esqueci, acabou a brincadeira. Aí eu fiz o sinal para substituição. Quem que entra para me ajudar? O Rogério. Ele não estava jogando, ele só estava lá, ele só estava existindo lá. Ele entrou correndo e achou que eu estava de onda, começou a me bagunçar. Aí eu falei baixinho para ele, falei, cara, eu acho que eu rompi o ligamento do joelho. Ele falou, consegue pisar? Eu falei, não. Ele falou, então eu te tiro. Aí ele me botou no ombro dele e me levou até a maca. Dali eu fui para a ambulância, da ambulância para o Einstein. Eu não vi o jogo, não vi nada. Meu Deus, Pedro do céu! Eu não Mas sabia. o mais louco não é isso. Isso era uma segunda-feira. Na quinta, eu tinha um show aqui em São Paulo, que eu era diretor musical para a Rádio Alfa. Eu era o diretor musical e baterista do show. Uma banda grande, um monte de artista, tudo. E o cara da rádio, o diretor da rádio que estava assistindo a esse jogo, ele estava jantando, comendo o jantar dele, vendo TV. Daqui a pouco entrou o Rogério Ceni. E aí, como é que foi o jogo? O jogo foi legal, foi animado. Pena que a nossa única baixa foi o Pedro Mariano ter que sair de ambulância daqui. O cara quase infartou. Falou, meu show, perdi, acabou, já era. Aí depois ele me ligou, eu falei, não, esse joelho que quebrou dá pra tocar, não tem problema não. Eu fiz o show. Você tocou na quinta-feira? Toquei. Você não operou? Era o pé do chimbal, não tem, mexe pouco, não tem problema. Eu fiquei sentadinho lá, tá tudo certo. Eu só operei quase um mês depois. Que loucura. Eu preciso fazer a ressalva que essa lesão não aconteceu no gramado sintético, hein? Não foi. Não, e aconteceu foi lesão no gramado do Morumbi. Morumbi é um tapete, ali não machuca ninguém, só eu que não. Mas depois disso, depois que eu operei o joelho, eu voltei a jogar só de raiva e joguei mais 2 vezes no Morumbi, naquela festa que tem no final do ano, a festa do Zico. Eu joguei no jogo pré, que eu jogo com os filhos do Zico, eu joguei 2 vezes lá. É mágico, jogar naquele estádio é uma delícia. Ô Pedro, você sabe que eu rompi também, né? O ligamento esquiando na neve, no Chile. E quando Muito eu caí, mais chique. Muito mais chique, sem dúvida nenhuma. Muito mais chique. Eu caí, não doeu. E eu lembro da sensação de eu tentar levantar, eu apoiei o meu pé esquerdo no chão. É como se a coxa estivesse querendo encostar na panturrilha. Isso. Não tinha nada que meu joelho não. Parece amortecedor quebrado. Você pisa, você vai, mas não volta. Exato. Aí eu não tive dor também, não. Só fez um barulho horrível, só isso. Eu levantei a mão assim e desci. Aí veio a maca, desci de maca e tal. Aí quando eu cheguei em São Paulo, vim de avião, né? Imediatamente, fui para o aeroporto, vim no avião e fui para o Einstein também. E quando eu cheguei lá, um médico me olhou e ele tirou sarro. Ele falou assim: rompeu. Mas ele viu uma mulher, na época eu tinha 28 anos.
Ele falou: "Rompeu, mas, né, não mulher só opera se você jogar bola, kkkk". Eu falei: "Então você vai operar, porque eu vou voltar a jogar bola". Ele Exato, ficou me óbvio. olhando, eu falei: "Eu vou voltar". Então eu operei, um pós-operatório medonho, medonho, uma coisa horrorosa, e eu fiz tudo só de teimosia para voltar a jogar bola e voltei. Mas não é a Eu mesma coisa, também. não é a mesma coisa, não Não, é a não é a mesma mesma coisa, mas perna. eu joguei muito melhor depois de operado do que antes, porque como eu tinha Ah, que fazer eu muita academia para manter o joelho sim, sim. inteiro, eu, Ah, né? Aí eu estava em forma, né? Quando eu estourei, eu não estava em forma. Agora e estou em forma desde então. Sim. a minha única história chique de lesão, eu tinha 9 anos e eu jogava futebol também na escolinha do Bellini. Bellini que foi o capitão da seleção de 58, né? Um grande nome do futebol mundial. E a escolinha era dele, e ele ficava lá. E aí eu estourei o tornozelo diversas vezes jogando futebol, e a primeira vez que eu estourei o tornozelo, eu tava lá e nós éramos vizinhos, a gente morava em Genópolis, e quando eu estourei o tornozelo, eu precisava de uma carona para casa, porque eu tinha ido de carona, e ele me levou para casa. E eu falei assim, gente, isso é muito chique. Eu tenho 9 anos e o primeiro brasileiro a levantar a taça de campeão mundial, que por um acaso é o Tá me dono da levando para escolinha de casa. futebol, tá me levando para casa. Acho que a É, Lígia deu uma travada. Hã. eu voltei, né? Tá valendo Voltou. muito a pena esse tornozelo estourado, mas aí ele ficou estourando pro resto da vida, né? A lesão tem esse problema, você não fica muito Você bom, nunca fica né? mais igual. E conforme você vai, digamos assim, ganhando quilometragem, o negócio vai ficando cada vez mais complicado. Eu depois desse episódio, eu joguei essas vezes e joguei algumas vezes com uma outra turma, também jogos de celebridades, não sei o quê, e eu fiz um jogo tão divertido lá no estádio do Ibirapuera, lá do Parque Ibirapuera, só que assim, foi divertido porque o jogo foi muito divertido, mas assim, tinha chovido muito a semana toda e tinha tido um campeonato de rugby naquele campo. Então, assim, não é que tinha um buraco, tinha crateras abertas e ninguém arrumou para a gente jogar. Mas tudo bem, como ninguém estava ali botando o contrato em risco, né? A gente foi jogar. E eu lembro que eu cheguei meio desavisado, não sabia contra quem, não sabia o que era, só receber ligação. Você quer ir jogar? Quero. Então vem, tá? Então, peguei o carro e fui. Quando eu cheguei lá, era o time de vermelho contra o time de azul. O time de azul era tudo ex-atletas entre celebridades e ex-atletas do Palmeiras. E do meu lado tinha uma galera que jogava no São Paulo. Eu falei, pô, eu joguei com o Pavãozinho, tava lá o Josué, tava de novo, tinha uma outra galera. Aí eu sei que na hora que começaram a apresentar outro time, eu jogo de lateral direito. Aí tava na meia esquerda do outro time, chegando ali, andando, Ademir da Guia. E ele veio, todo pimpão, ele veio, parou assim, eu fiquei olhando para ele e falei, o senhor Ademir, o senhor vai jogar aqui na esquerda mesmo? Ele falou, eu vou, meu filho. Você é o lateral direito? Eu falei, sou, mas fica tranquilo. Quando o senhor estiver vindo, você só me fala para que lado vai driblar que eu corro para o outro. Eu não quero ser eu que vou sair nessa foto de trombar com o senhor nesse jogo. Você pode ficar tranquilo que de mim, no senhor não vou encostar. Pode ficar bem tranquilo. Maravilhosa essa história, gente. Adorei. Respeito, Não, olha, eu não respeito. tenho Se quiser dar uma caneta em mim, só me fala. Caneta, eu paro, você dá a caneta e vai embora. Tá tudo certo. E eu levo para eu não casa essa tenho história. eu não tenho como competir com você tendo o Bellini te dado carona, Alicia, você sendo retirado pelo Rogério Ceni do gramado, não tenho história parecida com essa. Nunca nenhuma celebridade nesse nível me salvou de nada. Te Mas uma resgatou. pergunta me resgatou, exato. Mas uma pergunta que a gente sempre faz aqui, Pedro, qual foi a maior dor que o São Paulo já te deu, assim, o maior sofrimento, a maior tristeza em um jogo, né? Putz. Olha, é que assim, quando a draga começou a pegar mesmo, que o São Paulo começou a ficar triste de assistir, eu já estava numa fase meio de futebol é entretenimento, ou seja, se eu estiver me divertindo, eu sigo assistindo, se não tiver, eu vou fazer outra coisa, porque no final das contas é isso. Mas eu lembro que
de ter ficado muito, mas muito, muito, muito chateado mesmo, quando a gente chegou na final, foi 92, 93, né, as duas Libertadores, e aí em 94 a gente chegou na final de novo. E aí, assim, eu já estava naquela de que, virou farra agora, né? Tava parecendo o torcedor do Palmeiras hoje. Anunciava a final, eu já comprava a faixa e só queria saber de alegria. E o jogo foi muito disputado, poderia ter caído para qualquer lado. E aquela derrota, eu lembro que na época, assim, foi uma grande frustração, porque foi de uma fase de que a gente não esperava nada, o time foi se construindo até virar aquela máquina do Tele, e aí chega em 94 com tudo certo. Aliás, eu acho que foi a final mais ganhável do que as outras. E aí a contingência do jogo não levou, e eu lembro que essa foi uma frustração, assim, não chegou a ser uma dor, né? Eu acho que ver os grandes ídolos parando de jogar, né? Sempre é uma coisa nostálgica, mas não chega a gerar uma grande dor, não. Eu acho que eu fiquei mais triste vendo a seleção de 90 tomar aquela biaba da Argentina do que com o meu time, entendeu? Sei. Então, assim, porque aí depois dessa fase, claro, 2005 foi incrível, tudo, mas 2005 eu acho que assim foi a tempestade perfeita, né? Tudo acontecendo para aquilo dar certo e chegar no Japão tudo dando certo, né? E eu falo sempre, ó, corintianos e são paulinos, quem viu, viu, quem não viu, visse, porque a distância hoje não é uma distância, é um oceano de diferença. Inclusive, não sei nem o que vai ser desse campeonato mundial, essa Copa Mundial de Clubes aí. Eu tô com medo de passar vergonha de novo pelos outros, né? Sim. Vergonha alheia, né? Porque, cara, assim, eu vou ser muito sincero. Os dias que eu mais sofro vendo futebol é quando tem Champions à tarde e meu time joga à noite. Assim, é um Sim. negócio que me dá um desespero. A minha filha, que não conhece nada de futebol, ela só é torcedora. Ela estava vendo o jogo do São Paulo e ela tinha visto o jogo do Real Madrid comigo, que a família é espanhola, então a gente estava lá assistindo o jogo do Madrid. E aí terminou o jogo, fomos fazer não sei o que, bem, vai ter o jogo hoje, é mais cedo, é 6 horas, dá para ver. Tá bom, vamos assistir. Sentamos assim, quando deu 10 minutos de jogo, ela falou, mas por que essa bagunça? E quando a gente estava vendo à noite, é tão bonito de ver. Eu falei, resumido em uma frase, é isso. Que esporte é esse que está passando agora, né? É que aquilo lá é futebol. Esse aqui, a gente ainda precisa batizar. A gente não sabe ainda qual é o nome disso aqui. Não. Foi outrora chamado de futebol, né? Eu também com esse negócio aí da Copa do Mundo de Clubes, que é como a FIFA quer que a gente chame o que é o Super Mundial, o objetivo é não passar vergonha. Eu acho que assim, qual é a meta? A meta é sair com dignidade. O que você quer levar do Mundial? A dignidade de volta, chegar com ela e sair com ela intacta. Eu acho que até para não arruinar o ano, né? Até para não arruinar o ano. Porque para eles acabou o calendário. A gente ainda tem que disputar o brasileiro inteiro, né? E Copas. Exato. Eu fico pensando, o ano está meio que só começando. Como o eu vou Fluminense dizer vai assim, voltar? Não tenho ideia. Eu acho assim, com muita sobriedade, assim, muita serenidade. Eu acredito que talvez o Palmeiras seja o único time que possa chegar lá com o treinador que tem, do jeito que ele cuida do time, como ele enxerga o futebol, ele vai competir. Mas eu acho que ele não vai pagar a conta do ano com esse negócio, não. A hora que ele sentir que o negócio vai ficar, que a água vai começar a ficar aqui, ele vai tirar o pé. Os outros clubes eu não sei. Eu acho que eu tenho uma ligeira sensação que alguns irão naquela soberba de futebol brasileiro, é isso mesmo, a gente tem que ir para cima, mostrar alegria nos pés e vamos aí. Eu tenho esse receio, sabe? De que vai ser devastador para alguns. E o meu receio também é que o Palmeiras, que não tem Mundial, tenha um Super Mundial. Eu já falei aqui outro dia. É a cara do Palmeiras. Eu entendo a sua aflição, né? Tipo, não tem nenhum, aí vai ter esse. Respeite a Copa Rio. Respeite o meu Mundial. Respeite a Copa Rio.
1951, tudo bem. respeita a minha história. A Mas gente brinca, cada um tem um mundial que merece, né? Então, Corinthians teve primeiro, aquele torneio de verão que o Corinthians ficou chamando de mundial por tanto tempo, né? Fala, gente, pelo amor de Deus, os caras vinham aqui eles chamam encher a ainda. cara o dia inteiro, chegavam tudo de porre para jogar. Chamam, ainda chamam. É, Feijoada e caipirinha. O pré-treino era feijoada e caipirinha, né? exatamente. A FIFA reconhece, gente. A FIFA, a FIFA. A FIFA reconhece A FIFA cada reconhece o coisa. nosso também. Até aí. Verdade. Agora, né, não é exatamente a melhor instituição para termos como referência. Mas, Não. Pedro, uma outra pergunta que a gente faz aqui relacionada ao futebol é: qual é a maior loucura que você já fez pelo São Paulo? Além de dar o seu ligamento cruzado anterior, em nome, né, do respeito ao Morumbi, ao São Paulo, ao Rogério Ceni, ao Raí, que outra loucura você já cometeu pelo seu clube? Na verdade, parecia uma loucura, depois se provou ter valido a pena a loucura. Os primeiros 15, 20 minutos do primeiro Mundial, que eram 2 da manhã, né? Então, assim, quando saiu o gol do Milan, do Barcelona, quando saiu o gol, eu falei, eu não acredito que eu estou acordado a essa hora para ver. Vou passar vergonha. Eu estava na casa de um amigo, ele foi me buscar em casa, porque em casa o pessoal não ia assistir o jogo. Ele passou em casa, acho que meia-noite, 1 da manhã, me pegou, foi para lá, todo mundo de pijama na sala, vendo o jogo. Aí quando sai o gol, eu falei, cara, não tô acreditando. Vai todo mundo de cabeça cheia, às 4 da manhã, ele vai me botar no carro, me levar de volta para casa. Eu já estava vendo, o cenário já estava todo errado. Aí o pai do meu amigo falou baixinho no meu ouvido, de virada é mais gostoso, fica tranquilo, nós vamos virar esse jogo. Aí quando virou, rolou um alívio, e assim, e é muito louco, porque aí foi tipo um ano pensando assim, caramba, meu time é campeão mundial, que maluquice é essa, né? Então assim, não foi eu nunca fiz uma maluquice pelo meu time, mas aquilo ali, naquele instante, quando estava 1-0 pro Barcelona, parecia ter sido uma maluquice sem tamanho ter perdido minha noite de sono para ver aquilo. Mas passou a ser uma rotina no São Paulo. Sempre acho que eu estou perdendo meu tempo e de repente as coisas melhoram. De repente as coisas melhoram. Acho que a gente pensa isso muitas vezes, né? O que eu estou fazendo aqui vendo esse jogo? Pelo amor de Deus. E aí o futebol se impõe de alguma maneira, né? E responde para a gente o que a gente estava fazendo Mas ali. eu adoro assistir partida de futebol. Eu adoro mesmo. Mas, como eu disse, como entretenimento. Então o jogo tem que estar legal, tem que estar movimentado, né? Por exemplo, aqui a família toda torce para o Madrid, né? E a gente estava vendo o jogo do Real. E o Real estava tomando um passeio, era um passeio, aquilo foi um desrespeito com o Real Madrid, com a história do Real Madrid. E eu estava me divertindo, e eu tomando cada olhada feia, assim, você está torcendo para outro time? Eu falei, não, é que eu não torço para o Madrid, mas eu estou achando o jogo muito bom, é só isso. Não, O tem jogo uma dos outros, então. Tem uma Tive que me liberdade redimir, muito pedir grande. desculpas. Mas tudo bem, a gente vê jogo dos outros também. Quem gosta muito de futebol, né? É uma liberdade. Adoro ver final assim, São Paulo e Palmeiras, sabe? Uma final que eu não tenho obrigação nenhuma de torcer para ninguém, mas eu quero Com que certeza. todo mundo se dane. Então, um faz o gol, eu fico Isso. feliz que o outro Torce para os levou. dois perderem. Com certeza. Eu às vezes vou na casa de amigos, assim, que não torcem para o São Paulo e estão vendo o jogo do time. Eu entro na torcida, eu vibro a favor, vibro contra, eu fico lá. Eu gosto de. Eu acho que o futebol tem essa magia, né? Acho que ele tem esse lance, né? Eu ainda quero assistir uma partida de futebol fora do Brasil, ainda tenho vontade de pegar um jogo de Champions fora, assim, eu acho que deve ser uma experiência inacreditável, mesmo sabendo que pode ter sido a última vez que eu entre no estádio para ver qualquer tipo de jogo de futebol, né? Porque depois daqueles, talvez eu não queira ver nunca mais futebol em nenhum lugar, né? Mas é diferente, a atmosfera é diferente, né? Eu já vi, eu morei um tempo na Europa, eu vi consegui ver algumas finais de Champions, enfim, conexões, coisas do trabalho. O jogo, em geral, é muito bom, mas 30% do estádio é corporativo, né?
E aí você tem as torcidas organizadas, o que elas recebem de ingresso, em geral, estão atrás do gol, então fica aquele meio, assim, aquela coisa meio. Que Protocolar, né? grande lance, sabe? Assim, uma coisa muito, muito, pelo menos, muito Levanta o civilizada cachecol, para o né? meu gosto. Levanta o Aí o cachecol. cachecol, isso. E assim, é É, muito civilizada para o meu gosto. Então, ainda Eu, vale a pena ver jogo aqui depois. eu vi em ainda mais para quem, 2008. como eu, já foi ver jogo no Maracanã raiz, né? Eu Isso. vi algumas vezes o Nunca Copa Então. vi um União no Maracanã. Maracanã, eu vi o Romário jogando no Maracanã, então, assim, Não tem realmente. comparação, porque a Não, não gente tem. elogia o que acontece em campo, mas eu acho que nas arquibancadas, nas cadeiras, tem uma coisa que morreu ali na Europa, sabe? Eu fui ver Barcelona e United em 2008, se não me engano, final da Champions. E é isso, assim, você fica esperando o estádio explodir, não chega essa hora. Não Uhum, tem essa hora. É como uma peça de teatro. O que eu estava vendo no campo era mágico, o time do Messi, sabe? É um negócio sim, maluco ver aquele time no campo, não na TV, porque você vê a totalidade do time, como todo mundo se sim. movimentava o tempo inteiro, É. foi fascinante. Mas aí eu olhava para o lado, ninguém se abraça, não abraça nenhum extremo, mas se você abraçar extremo, você vai preso, né? Eu acho lá. Não tem isso. Se É, falar as coisas que a gente fala aqui, é extraditado, né? A senhora, por favor, não volte nunca mais, né? isso, isso. Não sabe se comportar. Pedro, eu não consigo deixar de fazer, a gente já está se encaminhando aqui para o final, fazer uma pergunta para você. Na semana passada, a gente Passa. Eu conversou com o sabia que você ia Simone. falar. Hã? Não sei, Vai, vai. você já sabe, tô previsível, gente. Tô Não, eu previsível. queria falar Mas também. o Simoninha falou na semana passada, a gente falou num determinado momento sobre o pai dele, e ele tem uma frase que ele já disse que é fácil ser filho do meu pai hoje. Não era fácil ser filho do meu pai naquela época, né? E aí ele Uhum. conta, né, quando o pai dele é preso, enfim. É fácil ou é difícil ser filho da Elis? Pô, eu acho que seria muito mais difícil se eu fosse filho de algum político né, dos últimos 5, 6 anos. Seria bem mais difícil ser filho deles do que filho da minha mãe. Filho da minha mãe é uma delícia, gente. Né? Assim, tirando, obviamente, a questão lógica e óbvia de não tê-la por aqui, seria muito melhor com ela aqui do que sem. Mas, gente, vocês não fazem ideia, assim, não há, eu falo sempre assim, acho que não passa uma semana da minha vida que eu não sou abordado por alguém que vem falar o quanto a minha mãe foi importante para aquela pessoa, mudou a vida daquela pessoa, mudou a vida da família de alguma maneira. As pessoas, a gente sempre fala, né? O Brasil é desmemoriado, o Brasil não valoriza sua memória, tudo. De certa forma é uma grande verdade, mas sendo filho da Elise, eu tenho dificuldade de corroborar 100% com essa afirmação, por conta dessa demonstração de carinho constante que a gente tem quando as pessoas falam dela. Eu encontro crianças de 10, 11 anos que são batizadas de Elis por causa da minha mãe, porque a mãe dessa pessoa cresceu ouvindo Elis com a mãe que frequentava os shows. Então você fala assim, cara, é uma família inteira tomada pela força de um indivíduo, né? E hoje, com todo o acervo digital que a gente tem, só não conhece quem não quer, né? A gente mesmo está tendo acesso a entrevistas, a coisas que ela fez fora do Brasil, que a gente não sabia, que pessoas têm conseguido garimpar e colocar para a gente ver. E ainda mais assim, agora, adulto, distante do fato em si, tendo toda a distância que é permitida, a maturidade, a ser pai também e tudo mais, eu olho para ela e falo, cara, que pessoa fora de série, né? Que pessoa fora de série. Sim, claro, devia ser uma maluquice viver perto dela, porque ela era muito intensa em todos os sentidos, mas ao mesmo tempo, cara, era uma fonte de energia muito forte, assim. Então, poder de alguma forma representar esse legado, seguir com essa força,
de alguma maneira, ser a conexão com essas pessoas que não puderam falar para ela o que queriam falar e falam para mim, imaginando que de alguma forma esse ciclo está se fechando, é uma delícia. Como eu disse, uma fonte de energia inesgotável. Amiga, eu preciso dizer que eu não era isso que eu achei que você ia falar. Eu ia falar uma outra Então coisa. agora é sua vez. Exato. Viu? Não, assim, Estou imprevisível. a gente não combinou isso, Pedro. Então, se você não quiser, a gente corta, não tem. Mas assim, você não quer tocar o hino de São Paulo pra gente? Eu não toco, se eu tocasse, eu tocaria com o maior prazer, mas eu não toco nada. Aqui atrás de mim, tem uma bateria, é o máximo que a gente consegue fazer. É uma bateria, que é um instrumento Neandertal, que algumas pessoas praticam, e que no máximo eu vou conseguir fazer chover mais do que já está chovendo lá fora. Tá bom, vai ficar só o do Palmeiras. Eu tô querendo Cantar, não? Não. Ainda mais depois dessa. Deixa eu ver o que o São Paulo vai aprontar em resposta a essa, digamos assim, essa grosseria que foi feita no jogo. Eles não estão merecendo. Atualmente a minha atenção está apenas no futebol. A instituição, eu estou chateado com eles. Bom, na próxima vez a gente vai ter o hino de São Paulo na bateria, então. Pô, vai ser interessante. Vou até ensaiar para ver se a gente consigo fazer alguma coisa. A Mili está querendo equilibrar o jogo, porque ela foi submetida a uma apresentação maravilhosa do hino do Palmeiras na semana passada. Você vai mexa os seus pauzinhos para ter o hino do Corinthians ou o hino do Fluminense. Pois é. E, né, quem sabe... O hino do Corinthians é um hino bonito demais, né? Eu acho ele muito bonito. São dois hinos que eu gosto muito, o do Palmeiras e do Corinthians. Eu acho muito mais bonito que o do São Paulo. O São Paulo eu acho ele meio protocolar, assim. Claro que eu gritei muito na torcida, né? Mas eu não acho ele um hino bonito. Você tem razão, mas eu acho que tem uma coisa ecumênica em relação a um hino sendo tocado ou cantado, por exemplo, no estádio, entendeu? Tem uma força que vem, né? Quando o Simoninha tocou aqui com a gente, eu me emocionei, assim, gente, o hino do Palmeiras. Eu devia ter pedido para cortar eu chorando do programa, entendeu? Mas é isso, tem uma beleza, né? Sem dúvida, sem dúvida. Né? Não, lá no estádio, toda vez que começa o jogo, que a torcida começa a cantar um hino fortão, eu canto junto, acho legal demais, assim. Eu tô falando como peça musical, eu acho os dois hinos do Corinthians e do Palmeiras mais bonitos. O do Fluminense é o mais bonito. Eu acho. Não tô recordando aqui de cabeça, mas eu vou fazer a lição de casa. Tá bom. Quer cantar, Mili? Gente, se eu cantar, ninguém, eu sei lá. Mas é assim, o algoritmo vai fazer. Não, pode ser que o algoritmo ajude a publicação. Imagina, o corintiano cantando o hino do Fluminense, o negócio pode ficar. Não, mas eu sou Fluminense também. Mas começa assim, sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão. Sim, lembrei. Para a gente encerrar, a gente precisa fazer essa pergunta. Se você, que eu falei mais cedo e a gente acabou não fazendo, Zubeldia. Amamos, odiamos, meio termo, tanto faz como tanto fez. Você é Zubeldia Team ou não? Eu sou. Eu gosto muito dele por uma coisa básica, banal, mas assim, acima de tudo. Primeiro que eu gosto dessas figuras, como eu gosto do Abel. Eu acho que o esporte precisa de figuras como o Abel, como o Zubeldia. É um personagem, a gente não pode esquecer desse detalhe. Eu gosto desse, com perdão da expressão, esse foda-se que ele liga o jogo inteiro, ele não tá nem aí para nada. Eu acho isso divertido, eu acho que essa coisa mexe com todo mundo, eu acho isso legal. Essa é a parte do entretenimento. A parte desportiva, há muitos e muitos anos, eu não via um time do São Paulo treinado. O time do São Paulo é treinado. A gente pode discutir como ele treina, a gente gosta ou não. Se as armas que ele monta, né, as táticas que ele cria para desenvolver a partida, se a gente concorda com elas ou não. Mas assim, é um time treinado. A prova disso entra, sai jogador, ele troca e o time continua com o mesmo padrão de jogo. A gente não precisa gostar, ou não precisa odiar. A gente só precisa entender. Quando eu tive no CT e conversei com o René Simões, ele falou: o brasileiro precisa aprender a assistir ao futebol. Quando o brasileiro passar a entender como que se vê
futebol, você entende como é que é a movimentação, né? Toda a dinâmica do futebol, vocês vão começar a analisar os técnicos de uma outra maneira, né? Os técnicos não, né? Os treinadores de uma outra maneira. E quando a gente ficou conversando, ele falou, eu passei aí para o estádio olhar para o campo e realmente mudou tudo. E me desculpem os outros treinadores que passaram pelo São Paulo recentemente, incluindo o Dorival, de quem eu gosto muito, já conheci ele pessoalmente, é um cara muito legal. Mas assim, é a primeira vez em muitos anos que eu vejo o São Paulo com um padrão de jogo. A gente pode gostar ou não, mas o São Paulo tem um padrão de jogo. E isso para um time é um começo, né? É onde a gente começa. Ele tem sofrido com muitas lesões, o time fica muito inconstante, sim, claro, mas você não fica em segundo lugar no geral da Libertadores jogando mal, Sim, sendo um time ruim. Sim. Não, tem E com toda a elenco razão. curto, né? Sim, exatamente. tem toda a Não, razão. ele provavelmente é o que tem o elenco mais curto, porque já é curto e todo mundo se machuca, né? Então, Sim. assim, é complicado, bem complicado. E essa paixão, né, dele e do Abel, assim, eu acho que todo mundo se identifica com isso, né? Porque o Corinthians Eu não adoro os tem, dois, faz adoro, tempo que adoro. não tem. Eu acho que é isso. Pedro Eu, Você para querido, terminando com o mim, Dorival, né? não era o Ancelotti para mim, não, tá? Para mim era o Abel. Para mim era o Abel, não, sempre Olha, foi. Tim Abel. sem dúvida. Ou Jorge Sempre, para mim Jesus, sempre. não era o Não, era o Ancelotti. Abel. Ele tem padrão de jogo, já é brasileiro, já Já entendeu como é está que é o esquema. isso. É Entrega o ele. passaporte para o homem e tira ele do Palmeiras, pelo amor de Deus. Também tem isso, né? Seria um ganha-ganha, Um né? bônus, né? Um bônus para vocês. Aí eu ia fazer o quê? Eu hoje que não preciso torcer pela seleção brasileira, ia ficar sem treinador, ia ser Isso. obrigada a torcer? Não, não, vocês não. Não, tá difícil torcer para a seleção brasileira. Tá difícil. Tomara que esse italiano ajude a gente. Eu gosto muito dele, mas tô meio cético. Mas tudo bem, Eu deixa pra também, lá. Vamos. Pedro. Somos 3, então, aqui. 3 céticos. Somos 3. É. Ele já acertou não chamando o Popstar para Sim, sim. a seleção. Já acertou aí. Já acho que já é um bom começo, né? O Porque não faz o presidente da menor Fúria. sentido. Agora vamos ver. Porque assim, eu acho que o material humano não dá para dizer que a gente não tem. A gente tem. Não é a safra de outrora, não é uma safra, né, de Temos. 2002, tudo, mas Claro que dá para temos. fazer um time competitivo, pelo amor de Deus. Claro. Gente, Melhor isso. do Acho que o que estamos tá com aí, com quase certeza. 1h10, né? Para a gente aqui. Pedro, a gente agradece imensamente você estar Imagina, aqui com a gente. eu que agradeço falar com vocês, adoro ouvir as análises de ambas. A Alicia, de vez em quando, eu mando uns comentários, principalmente quando ela fala do Popstar, aí eu me divirto mais ainda. E é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu acho que as vozes femininas falando do esporte são sempre muito mais cuidadosas, eu diria, do que os viciados homens que adoram dizer que sempre sabem de tudo e no fundo não sabem de nada, né? Um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado. Obrigada. E depois que você fizer esse exercício do hino na bateria, manda pra gente, que eu tô curiosa. Tá bom, vou me esforçar, eu juro. Tá bom. Tentar Obrigada, não Pedro. parecer uma dança da chuva. Tá bom. Obrigada, E ó, viu? lembrando para quem está aqui com a gente, se inscrever no canal, dar aquela forcinha no Apoia-se e que toda segunda e quinta-feira tem programa aqui no canal, conteúdo novo, novinho, fora os cortes, toda segunda e quinta-feira, 13h. Segunda-feira a gente está junto de novo. Beijo, não desejo sorte ao time de vocês, mas sejam muito felizes nos próximos dias. Obrigada.